perfeitamente. Diretamente do Senado Federal, aqui a 50 metros do plenário, com muita honra e alegria participando aqui com vocês. Que honra, senador. Muito obrigada. O seu trabalho no Senado Federal tem nos dado um orgulho e um pouco de fé, né, de saber que o Senado, que ainda tem homens de coragem dentro deste Senado, que não se renderam ao STF e que estão fazendo o trabalho deles num sistema de freios e contrapesos que é balancear este absurdo. Então, senador, já de antemão gostaria de agradecer não apenas a sua presença nessa live, como a sua presença na missão aqui em Washington, que fez toda a diferença. Sempre que possível, Lili, dando boa noite pro Daniel, pro Diogo, para todos vocês que estão nos acompanhando nessa live. E para mim é uma prioridade, né? A gente não consegue ir a todos os eventos para denunciar os abusos que estão acontecendo na nossa Constituição por aqueles que deveriam ser os primeiros a resguardar, e alguns ministros do STF. Eu não fui à Argentina nesse último final de semana, não teve como ajustar, foi de última hora, já tinha uma vasta programação, deu para cancelar, mas estive lá atrás, no ano passado ainda, né, no escritório do Brasil na ONU, com outros senadores, senador Magno Malta, senador Carlos Portinho, o deputado Marcel Van Hatten. Depois nós fomos numa missão lá em Lisboa, né, conversamos até com o pessoal do Chega, do Partido Chega, denunciamos no Congresso. Depois fui à Argentina, ainda no encontro de ex-presidentes da República, e tive a oportunidade de falar com ex-presidente da República da América Latina, né, de direita, e tive a oportunidade de falar sobre o que está acontecendo no nosso país, que não temos democracia no Brasil. Depois fomos também à OEA, né, uma visita com vários deputados e senadores, e recentemente no Congresso americano também denunciando, e você pode ter certeza que água mole em pedra dura, tanto bate até que for. A gente já está vendo o recuo, né, dos poderosos de plantão aí, porque o mundo já começa a olhar para o Brasil sobre por que não se dá acesso aos autos, aos advogados do país, por que nós temos presos políticos sem direito à ampla defesa, ao contraditório, e tantas outras barbaridades que a gente tem visto aí de censura clássica, prévia, né, a jornalistas, uma caçada implacável aos conservadores do país, né, que tem gente exilada, hoje magistrada exilada, né, e jornalistas que tiveram que ir embora, com contas bancárias congeladas. Quando eu falo isso, as pessoas param assim, como é que é? O cara trabalhou a vida toda e teve uma caneta, sim, canetada, né, rede social bloqueada, inclusive até dias atrás de um senador da República. Você imagina os cidadãos do país, assim como é que estão, que não tem um mandato, né? E também até passaporte retido, né, Lili? A gente está vendo esses absurdos aí que estão acontecendo, mas eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer, que o Senado vai cumprir o seu papel, a sociedade está gostando de política, está acompanhando a política e está cobrando os senadores. Daqui a pouco eles vão tomar juízo e fazer o seu trabalho, que é analisar o processo de impeachment. Tem 60, tem 60 engavetados que daqui a pouco vão ter que ser analisados, porque não dá para segurar muito tempo. Bom, eu vou aproveitar então, senador, a sua presença maravilhosa aqui, porque todos nós temos muitas perguntas ao Senado, então vou abrir aqui para os meus também colegas de bancada, né, começando pelo Daniel Bertorelli, depois pelo Diogo Forjaz, de fazerem perguntas ao senador Eduardo Girão. Eu também tenho uma sobre o posicionamento do Senado neste momento da história do Brasil. Bertorelli, fique à vontade. Senador Girão, prazer revê-lo. Fico feliz de toda vez que eu vejo o senhor aqui numa missão, a gente já se encontrou mais de uma vez aqui nos Estados Unidos, e eu fico feliz de poder revê-lo e saber que a luta está começando a ganhar corpo do lado de cá. Porque o lado de lá, com esses abusos, a coisa estava meio desmedida e sem freio. A Lili anteriormente mencionou aqui freios e contrapesos, e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Na prática, o que impede o Senado de abrir um processo de impeachment, por exemplo, contra o Alexandre de Moraes, contra alguém que cometa uma arbitrariedade? Quem está com a mão aí na fechadura? Por que essa coisa não acontece? E eu vou explicar rapidamente, vou me estender um pouquinho aqui na minha pergunta. O meu expertise é na área cultural, eu trabalho com cinema. Então, quando você vai fazer um filme, desde a concepção, desde a ideia, o roteiro, vão produzir e tal, as pessoas todas, em algum momento, há um certo conflito, né, de interesses. Eu quero mais orçamento para essa área aqui, eu quero mais para aquela ali, ou alguém tem que tomar uma decisão num determinado ponto. Então você tem, assim, problemas de tomada de decisão, problemas de logística, mas no fim das contas, o interesse de todos é que aquele filme ali seja produzido. E eu vejo isso muito na política, né? Você tem aí alguns problemas com relação à malícia, corrupção, logística, conflito de interesses, mas no fim das contas, a coisa deveria caminhar para que o Brasil funcionasse melhor. Então, qual o propósito do Estado nisso aí? Com base nessa analogia aí entre uma produção de cinema, ver um filme prosperar, e todo um arcabouço administrativo de um país também querer ver o país prosperar, quando uma área está tão doente como é a questão do judiciário no Brasil, o que está faltando de verdade, na prática, para o Senado conseguir pelo menos pautar e votar um impeachment desse aí e mostrar, coloca na pauta e mostra o que o povo quer, os representantes do povo estão aí. Com a palavra aí, o senador Girão. Daniel, a gente veio também, eu também produzi filmes, né, da área cultural, não apenas filme, mas teatro também, e eu tive a oportunidade, caí um pouco de paraquedas, não sou tão preparado, capacitado como você, mas com o objetivo de levar mensagens de cultura de paz, de esperança, de espiritualidade para as pessoas. Eu produzi filmes, e sei bem do que você está falando, né, em a produção de alguns, como o Dr. Bezerra de Menezes e o Chico Xavier, que foram filmes que nós produzimos. Agora, você fez uma relação perfeita, né? O que eu vejo aqui no Senado Federal, nessa analogia, que existe uma trava no mecanismo para que a gente possa chegar ao objetivo. Nós estamos aqui para representar a sociedade brasileira, os estados, da federação, mas o povo brasileiro. E Brasília, Daniel, é uma bolha. Brasília é uma ilha da fantasia, né? E não são muitos os parlamentares que andam de avião comercial, que vão nas praças, nas ruas. Eu queria que essa bolha fosse furada para eles verem como é que está a vida no mundo real. Mas, tirando exceções, gratíssimas exceções que nós temos aqui, mas a maioria está surdo, cego e mudo por o que a sociedade está falando, né? A gente vê uma grita geral. E eu sou um parlamentar que vou na praça, no mercado, na feira, converso com gente de direita, com gente de esquerda, com gente a favor do governo, gente contra o governo, para sentir também, né? E eu vejo que o brasileiro já compreendeu que tem alguma coisa errada, que tem um poder que está esmagando os outros poderes da República, que é o STF. Né? 61% dos brasileiros estão com medo de falar nas redes sociais. Olha a que ponto nós chegamos, né? Com medo de retaliação dos poderosos, dos donos do poder. Tem uma trava no mecanismo. Qual é essa trava? Né? Por isso que a coisa não foi para frente, a gente não fez o nosso trabalho aqui, não conseguimos a maioria. É o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado faz a blindagem de ministros do STF e de senadores que têm processos com os ministros do STF, ou senadores, ou correligionários de senadores. Então, esse jogo aqui dentro, Daniel,
é um jogo muito presente. Você vê que na eleição do presidente do Senado, agora, do Rodrigo Pacheco, a própria imprensa, a grande imprensa divulgou, era ministros do STF ligando para senadores, pedindo voto. Onde é que isso é independência entre os poderes? Onde é que isso é reequilíbrio entre os poderes? Onde é que isso é democracia? Não temos. Então, a PEC do fim das decisões monocráticas. Outro exemplo. Ministros do STF dando esporro. Desculpa a expressão. Ligando e dando esporro em senador porque votou. O próprio líder do governo que votou foi vítima de uma situação dessa que colegas presenciaram. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante de despertar, porque os senadores estão incomodados com tudo isso, mas os processos estão na mão dos ministros do STF. Se esses processos caíssem para as instâncias, primeira, segunda, terceira instância, é diferente. Mas esses processos vão direto, então eles ficam amarrados com o STF. Vamos para a notícia boa. Notícia para dar uma suavizada, no momento que a gente vê que tem caminho. O Senado já votou pelo fim do foro privilegiado. Há 6 anos. 6. Tá, sabe onde? Na mesa do presidente Arthur Lira. Nós, sociedade, temos que cobrar os deputados. Todos os dias cobrar os deputados. Por que os deputados não votam o fim do foro privilegiado? Por que não pressiona o Arthur Lira para votar? Essa é a primeira pergunta. Porque a gente critica o Senado, e eu sou um crítico do Senado. 200 anos, e eu sou um crítico. Quase todo dia eu estou na tribuna, pedindo impeachment de ministro, criticando. Ontem o discurso da Carmen Lúcia foi um Deus nos acuda. Que mundo ela vive? Onde que absurdos que ela falou no discurso dela ontem de posse, que começou mal. Agora, veja bem. O fim das decisões monocráticas. Nós já votamos no Senado no ano passado. Já está há cerca de 6 meses lá na Câmara dos Deputados. Então, não pode cobrar o Senado disso. Vamos ser justos. Vamos ser justos. O Senado avançou para acabar com o fim do foro privilegiado. O Senado avançou para acabar com o fim das decisões monocráticas por 4 votos só, nós conseguimos ganhar. E a Câmara dos Deputados está sabotando o Brasil. Não está votando isso. Aí está deixando um poder superlativo sobre os outros. Quando é que isso vai acabar, Daniel? E você que está nos ouvindo, quando é que isso vai acabar? Eu vejo que o ponto de corte do Brasil vai ser por um desses caminhos. Ou o fim do foro privilegiado terminar, que aí nós vamos tirar essas amarras, esse guarda-chuva que protege os poderosos no Brasil, de um lado e de outro. Ou na eleição de 2026. Vai ser a eleição mais importante de nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos poder renovar 2/3 do Senado Federal. São 54 senadores que vão vir para cá. E a população vai poder colocar gente que pensa como ela. Né? Então, eu acho que vai ser uma pergunta-chave. O que é que acha de impeachment de ministro, de Supremo? Qual é a posição do senador, do candidato ao Senado? Então, eu acredito que o ponto do corte do Brasil vai ser o divisor de águas dessa nação, é mudar o Senado. Porque essa turma que está aqui, só se acontecer algo muito grande, né, porque não está se mobilizando, embora que a população está subindo a pressão, já tem movimentos marcados para esse final de semana na Avenida Paulista, em São Paulo. Vão ter outros, a população está incomodada e está voltando a ter coragem, porque teve, em algum momento recente, né, com esses abusos crescentes e também do 8 de janeiro, que a população ficou com medo. Ficou com medo de se manifestar. Mas aí voltou pela pauta do aborto, depois teve pela liberdade, e eu acho que a gente tem que voltar para as ruas, independente de partido, independente de liderança. O povo brasileiro foi o que conquistou grandes mudanças para esse país, foi o povo vindo para as ruas. Então o brasileiro tem que se conscientizar disso. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. Vai ter uma hora que vai ter que ouvir, porque senão ele vai cair fora. O único medo que o político tem, caro senador, é do povo. Agora passo a palavra para o meu amigo jornalista Diogo Forjas. Eu tenho uma visão um pouco diferente das coisas. Eu acho que o político teme perder a permanência, única e exclusivamente. Então, o seu temor virá de onde vem a sua permanência. Se a sua percepção de permanência não estiver ligada à opinião pública, então talvez não se importe tanto com a opinião pública. Me perdoem a falta absoluta de romantismo, mas eu entendo que a política se mova por interesses. E havia, em certa medida, um equilíbrio. Talvez por isso o foro privilegiado funcionasse tão bem. Porque, no fim das contas, os ministros que eram indicados pelo STF, embora indicados pelo presidente, sempre foram aprovados pelo Senado. Não é à toa que nós não temos um histórico de rejeições. Pelos nomes são indicados, como já se sabe, que eles vão passar. Há uma certa representatividade das forças políticas, ou sempre houve, em grande medida, nessas indicações. Portanto, nesse sentido, o foro privilegiado era, sim, uma proteção. O problema é que agora o foro privilegiado acabou tornando, na verdade, o Senado cativo, o que é bem diferente. O foro privilegiado, hoje, no meu entendimento, não protege os políticos, mas os coloca no cativeiro da toga, o que inverte a lógica da coisa. Então, nesse sentido, concordo com o senador de que o fim do foro privilegiado precisa amarrar um pouco o Senado. Agora, a gente fala sobre quem tem ou não a responsabilidade, veja, deputados não podem impeachment ministro do STF. O que a gente tem visto são violações flagrantes de todos os parâmetros constitucionais, desde o mais basilar, desde a separação dos poderes. Eles estão legislando a revelia absoluta do direito. Eles estão atropelando o legislativo sem o menor pudor. Eu vou dar um exemplo concreto, que tem a ver com interesse, inclusive. A desoneração. A desoneração da folha de pagamento foi uma decisão soberana do Congresso Nacional nas 2 casas em que rejeitou os vetos. E um ministro do STF, com uma canetada, revogou o Congresso Nacional inteiro. E o que é pior, o Congresso submeteu-se à vergonha de negociar em cima da canetada para segurar até o final do ano. Quem tem o poder e a prerrogativa para atuar em um Senado desse é o Senado Federal. E eu acho muito cômodo colocar sempre o peso nas costas do Rodrigo Pacheco. E eu não estou aliviando o Rodrigo Pacheco, porque como presidente ele tem um papel de pautar. Mas eu não vejo movimentação intensa no Senado que gere um de pressão para que o Rodrigo Pacheco se posicione. Bom, eu não quero dizer demais, que eu me empolguei um pouco a falar do senador sobre como as coisas estão andando. Inclusive, a própria questão do voto monocrático, eu não vejo esse peso todo. Eu acho que é um peso simbólico. Mas alguém pode me citar uma decisão monocrática que foi revogada no plenário nos últimos 4 anos? Não tem. Como disse o Fux, são quase os mosqueteiros, né? Um por todos por um, isso. Mexeu com todos. E esse tem sido o tom, inclusive, das ações, lamentavelmente, é o caso de Daniel Lúcio da Silveira, com a sua condenação absurda, endossada por todos os ministros, praticamente, exceto o Mendonça, que endossou mais ou menos. A gente tem a revogação do perdão presidencial nos mesmos moldes do Zé Disseu, que aliás agora pode ser candidato de novo. Então, a gente tem, se fosse para falar de fundamentação jurídica e factual, não falta. Eu vou voltar para os interesses, sem romantismo.
Eu vejo, e me perdoe a extensão, mas eu acho que é importante deixar isso aqui, aproveitar a oportunidade que eu estou com o senador na tela. Eu vejo um projeto de poder que está esvaziando os partidos políticos. Enquanto nós discutimos ao tempo todo o avanço contra os conservadores ou contra a direita, eu vejo a fabricação de precedentes pragmáticos, de ferramentas que miram tomar o poder, que é muito diferente de ganhar as eleições. Os partidos políticos têm a sua base na política de base, os municípios. É lá que se negociam as vantagens que vão gerar força de capital e permanência para negociar em Brasília. E um lado alimenta o outro, inclusive com as emendas parlamentares. A reforma tributária que se aprovou é uma reforma de Estado, senador. Ela tira dos partidos políticos o poder de negociação porque entrega o fluxo tributário todo na mão do governo federal, direta ou indiretamente, com aquele conselho que, no fim das contas, vai ficar na mão do governo. Então ele vai decidir. Quem precisa de uma vantagem ou desvantagem não negocia mais com partidos políticos. E isso esvazia o poder na política de base. Isso esvazia o papel de estados e municípios ainda mais e concentra poder de grana na mão do governo federal. Quando se fala em eleições, nós temos um escolamento entre o resultado das urnas, as pesquisas e o que se observa na realidade, da insatisfação popular, inclusive. E não dá para manter a receita de bolo e tirar um churrasco do forno. Nós temos os mesmos ingredientes, a mesma receita, operado pelos mesmos cozinheiros que fizeram um bolo de chocolate em 22. Nós não vamos tirar um churrasco em 24 e nem 26 com os mesmos ingredientes. Então, eu acho que o problema talvez seja maior. O ponto que eu quero colocar é: o governo federal no ano passado entregou emendas, e talvez o que eu chamo de lava-emenda, ele entregou emendas deliberadamente aos bilhões ao Congresso Nacional, apesar das contas não fecharem. Uma das grandes seguranças para o processo político, para lidar com o executivo, é quando a conta não fecha. Você tem uma ferramenta para derrubar o cara se o cara te representar um problema. Então o PT entregou ao Congresso a segurança de que teria como reagir porque as contas não batiam. E ainda assim, emendas em larga escala. E todos nós sabemos qual é o histórico de gasto de emendas do país. Atualmente superfaturados, na maioria dos casos. E gastos esses nos municípios, para onde as emendas vão e onde elas escoam. Um ano inteiro. E desde o meio do ano passado, o Lula disse que o crime está na política, na imprensa e no judiciário. Ele disse que o Congresso Nacional está abastecido de homens brancos do agro que não representam o povo, degradando a imagem do Congresso Nacional. E a cada nova negociação que o Congresso faz, ele ataca a própria imagem quando vota contra os anseios populares pelas emendas PIX. Há uma construção, portanto. E agora, neste ano, senador, nós temos observado a intensificação das investigações contra o gasto das emendas parlamentares. São investigações que estão capilares em vários municípios, em todos os estados, que não visam apenas partidos de direita, muito pelo contrário, são partidos de centro e de centro-esquerda que estão no foco dessas investigações. A gente teve ainda no ano passado matéria sobre o senador Davi Alcolumbre, falando justamente de gasto de emendas, e neste ano, em meio a essas investigações que crescem de forma capilar, Flávio Dino cobrou os poderes sobre o gasto das emendas. Recentemente, o Lula falou sobre as emendas. O ministro do Lula, que responde inquérito na Polícia Federal pelo gasto das emendas, é do União Brasil, embora seja ministro do governo Lula. Então veja o potencial que isso tem. Há um potencial aí para se judicializar a fisiologia política, ou o que restou dela. Você poderia, a partir das investigações capilares dos municípios, criar uma estrutura acusatória para as lideranças partidárias do Congresso Nacional e para os caciques, os líderes de partido. E olha o tamanho do problema. Quando se revirou o gabinete do Jorginho no ano passado, ele era direita, ele é conservador, não é? Mas ele era uma liderança parlamentar. Abriu-se o precedente para virar o gabinete de lideranças parlamentares. Agora, com a lava-emenda, talvez eles precisem cortar na carne, se preciso for. E o precedente está aberto. Quando se prendeu, ainda por pouco tempo, o presidente do maior partido do país, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, se abriu o precedente. Imagine agora com as emendas investigadas. Então, o ponto que eu quero trazer é o seguinte: não se trata mais apenas do desejo popular. A última barreira, talvez, do ponto de vista institucional, para uma consolidação de poder, é a fisiologia política. E ela está na mira do PT. Porque quem derrubou o PT da primeira vez não foi a direita, não havia. Foram os políticos fisiológicos que operam a política. Quem derrubou da primeira vez foi a imprensa. E agora o cedo parece estar se fechando. Não é nenhuma pergunta, na verdade, senador. É mais um apelo para que os políticos despertem para o risco que eles estão correndo e que com eles corre a democracia brasileira. O PT, o projeto de poder do PT, no meu entendimento, mira diretamente no processo político, se prepara para isso. Claro que cabem muitas outras informações aqui, mas eu teria que me estender demais. Mas acho que deu para pegar a ideia do que eu estou tentando colocar. Então eu acho que talvez esse possa ser um caminho para que eles se mobilizem. Porque eu não espero que todos façam a coisa certa pelo motivo certo. Mas eu espero que façam a coisa certa ainda que façam pelos motivos errados. Mas façam. Porque a democracia do país verdadeiramente está nisso. Quando se vê o judiciário interferindo em pautas como a da desoneração, que é um símbolo gravíssimo, para além das legislações culturais, o STF legislando, isto é um sintoma muito grave de uma crise institucional sem precedentes. Enfim, eu queria deixar essa colocação, não é nem bem uma pergunta, né, mas eu achei importante, inclusive, de falar do senador. Foi bem, Daniel. Boas suas colocações para reflexão. Eu considero, vamos lá, falar de emendas parlamentares, eu considero um desvio de função de parlamentar. Senador e deputado, pela nossa Constituição, vamos dizer assim, pela concepção, não era para estar com emenda parlamentar, vamos combinar. Né? O senador é para fiscalizar, fazer lei, fiscalizar o executivo e formatar leis. Né? E isso o deputado federal também, essa coisa de emenda parlamentar, no meu modo de entender. Isso é para se perpetuar no poder, claramente. E aí, esses aumentos substanciais de pegar o orçamento da União e colocar na mão do Congresso Nacional, com níveis estratosféricos, se deu, vamos ser justos, desde o governo anterior. Né? O governo Lula continua e aumenta. Mas está amarrado, desde o governo anterior, esses valores absurdos. É como você entregar a chave para o Congresso Nacional. E eu vou dizer mais. Semana passada, nós tivemos uma votação aqui, lá no Congresso Nacional, não sei se vocês lembram, de 2,8 bi, quase 3 bilhões de reais, que só o Partido Novo se revelou. Né? E conseguiu o Marcel Van Hatten, a gente estava lá num grupo, eu, Marcel Van Hatten, a Adriana Ventura e o Gilson Marques, dando um bypass, estava dando ali um traço na comissão de orçamento, nós conseguimos mandar para lá, porque ali era emenda parlamentar. Ali era apoio político. Tirava da educação, tirava dos ministérios para apoio político. Né? Que tem uns operadores dentro, que aquele velho orçamento secreto. Ele está mais turbinado do que nunca. Né? Então, essa prática é uma prática muito perigosa. Né? Eu vejo aqui, do que você colocou, a questão, por exemplo, aqui do ativismo. Nunca se viu tanto nos últimos anos. E agora existe um alinhamento perigosíssimo entre o governo Lula e o STF. Você vê isso. E a mídia, né? E a grande mídia. Por isso que querem calar a gente. Por isso que querem tirar as redes sociais, censurar, controlar, como eles dizem, é porque a mídia está fechada. Você vê o que colocou o Diogo, faz sentido nesse aspecto da gravidade. Né? Agora, mas a mídia tem sinais, senador, sobre a mídia, me permite, a mídia tem sinais. No ano passado ela fez matérias críticas, esparsas, tanto ao STF quanto às questões econômicas do PT, e neste ano, principalmente nos últimos, talvez, 30 dias, ela intensificou muito esse posicionamento, a ponto, inclusive, da gente ter aquele episódio lá do Ministério de Moraes com o UOL. A gente já tinha matéria da Thaís Oyama no ano passado, com o jurista de esquerda, e esse ano isso tem se intensificado em muitas das missões que vocês fizeram. Então, mas eu vejo ainda como muito tímido, sabe? Eu espero que se continue, porque as barbaridades estão aí à vista de todo mundo. Né? O fim da reeleição também, eu acredito que era algo muito importante para o Brasil nesse momento, está sendo discutido aqui na casa.
né? Inclusive eu participei da reunião de líderes na semana retrasada, né? Porque a semana passada foi votação virtual por causa do feriado, e não teve. Vai ter depois de amanhã, eu estarei de novo e vamos cobrar, porque o próprio presidente na reunião de líderes ratificou que vai debater o fim da reeleição. Mandato para ministro também foi outro compromisso público que nós, junto ao presidente Rodrigo Pacheco, conseguimos esse compromisso. Então, fim de mandato para ministro, uma limitação de mandato para ministro, um novo processo de escolha também para ministro de Supremo, né? Acredito que isso é fundamental. E eu vejo que isso está, como é que eu digo, cada vez mais amadurecendo. Sabe? Os colegas começam a compreender que isso é importante, né, no Brasil, mas é um processo, né? Assim, tem um grupo de senadores da oposição, especialmente, é um grupo pequeno ainda, mas que tem conseguido trazer a voz das ruas aqui para dentro, mas ainda somos minoria. Quando é que nós poderemos ser maioria? Em 2026. Em 2026, acredito que nós temos essa grande chance, porque o brasileiro, e eu noto isso despertar na minha cidade, Fortaleza também, que é uma cidade que o nosso estado do Ceará é um estado bem de esquerda, né? Tem sido dominado pela oligarquia PT e PDT, que manda há muitos anos, agora estão ligados, olha só, o mal se destrói por eles mesmos estão ligados, e a população, como dizia a minha avó, ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. E o brasileiro está percebendo o governo irresponsável, perdulário, que quer taxar as importações, que quer só gastar dinheiro com viagem, com jatinho, já foram 3 bi, né? Um governo que fica olhando no retrovisor para revanche, para vingança, né? Não olha para frente. Então, a gente está aprendendo pela dor um governo que quer tirar nossas redes sociais, né? Que quer partir para essas barbaridades que a gente sabe que está na alma, né? Mas eu sou muito otimista, sabe? Esperançoso, porque eu vejo as pessoas se mobilizarem, as pessoas já cobrarem. Quando eu dou um voto, é impressionante cada vez que eu voto, nas minhas redes sociais já começam, mas por que foi assim, foi assado? Isso é muito bom. Isso é muito bom. O brasileiro sabe hoje pelo menos 5 nomes de senador, de ministros do Supremo. E não sabe 5 nomes da seleção brasileira de futebol. Isso eu jamais vi. E eu falo isso com lugar de fala, porque eu fui desportista, presidente de um clube em Fortaleza. E eu mesmo, assim, tô percebendo isso nas ruas, né? As pessoas falando de privatização, aumentando a sua percepção de que é bom a liberdade econômica, sabe? É algo que nos deixa muito otimistas com o porvir. Mas vamos continuar. Né? Nós precisamos continuar nessa toada. Quero parabenizar vocês por essa live, porque isso é construção também de cidadania, de despertar das pessoas para a política. Quem está assistindo um programa desse, que tem interesse em estar vendo aqui, sabe que o caminho é através da política e nós estamos tendo aí o brasileiro cada vez mais consciente. E senador, se o senhor me permite, né? Um dos objetivos dessas lives também é realmente de furar a bolha e levar a informação, não aquelas pessoas, né, da base da esquerda, né, aquelas pessoas já adeptas ali das pautas identitárias, mas das pessoas que estão começando a abrir os olhos, sabe? Das pessoas que estão perdidas ali numa interseção e que já não acreditam mais no que elas costumavam acreditar, e eu acredito que isso é possível também. Eu tenho um pai que saiu da extrema esquerda, e hoje tá na direita, tá com Jesus, tá firme e forte, eleitor de vários parlamentares de direita, então é possível. E agora, o que eu gostaria de perguntar aqui, senador, algumas perguntas até aqui, algumas coisas que eu recebo de seguidores da audiência, sabe, que sempre perguntam por que é que nós não vemos mais senadores aderindo às missões, por que é que não vemos uma presença maciça do Senado nessas missões, cadê o Senado exercendo o papel dele no sistema de freios e contrapesos? E aí o senhor me perdoe a expressão que eu vou usar aqui agora, né? Muitos, já por si só, já respondem, eles têm o rabo preso no STF, né? O STF tá cheio de processinho lá, chantageando todo mundo, né? Eu inclusive, sou do estado de Minas Gerais, tenho o mesmo sobrenome que o presidente do Senado, e quase toda live eu tenho que, em algum momento, me explicar e falar que eu não sou parente dele, porque o povo começa a falar aqui nos comentários, porque ele tem sido, assim, uma das vergonhas do Brasil. Então, o senador, isso pra gente é muito frustrante, né? E nós temos visto deputados se esforçando, colocando a corda deles, aliás, colocando o pescoço deles na corda do STF, com medo de serem presos. O próprio deputado Gustavo Gaia, antes de sair dessa live, falou isso, mencionou isso aqui. Algo nas costas, né? Sim, existe um risco, senador, né? E ainda mais depois dessa última missão, em que, na audiência dentro do Congresso americano, a deputada Maria Elvira Salazar pegou a foto do Alexandre, assim, ó, levantou, né? Depois daquilo nós tivemos um momento ali maravilhoso, um almoço que nós conversamos, o senhor até sentou na mesa, né, senador, nós conversamos um pouco ali, o Bertorelli também lembra desses momentos, e assim, senador, isso realmente coloca um alvo nas costas, mas você está se arriscando. Qual a diferença, então, senador, do senhor para os outros? Por que o senhor está se arriscando e o resto não está? Não, vamos lá. Nós temos um grupo aqui, para vocês entenderem. Eu colocaria 20 senadores de oposição, né, que estão mexidos com isso fortemente, né? Mas vamos lá. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não quero fazer pré-julgamentos aqui com os colegas. Muitos até se programaram para ir, naquela primeira vez, que mudou. Foi cancelada a sessão, mas a gente ia ter, sabe quantos, Lili? Primeira mão para você. Nós íamos ter uns 8 a 10 senadores naquela primeira. Né? Aí mudou. Aí foi confirmado esse 12, 13 dias antes, que aí tem uma certa pauta montada. Para mim, isso é prioridade total. Eu só não vou quando realmente é uma coisa que não dá, não tem como desmarcar. Né? Como foi dessa vez para a Argentina. Nos outros todos que eu fui convocado, consegui estar presente. Agora, nós vamos, a cada dia, conscientizando, despertando, porque as coisas estão acontecendo. Não é só receio do STF. Não é só medo mesmo do relacionamento que se criou, ou de algum processo que tem lá dentro, que muitos parlamentares não vão. Tem também a presidência da casa. Né? Então você compreende que aqui temos um presidente, né, que é o seu conterrâneo, que poderia ter feito muito para levantar o Senado como presidente, teve essa chance, ainda tem, porque o mandato dele vai até o final do ano, não fez, né? Eu acho que foi um grande erro dele, porque tem muita injustiça acontecendo, e ele é um jurista. Agora, também fez algumas coisas que a Câmara não fez, como o fim das decisões monocráticas. Essa canetada que o Diogo falou aí, que 513 deputados federais fazem uma lei, votam, 81 senadores debatem, votam com dinheiro do contribuinte, o presidente da República sanciona, e um ministro faz, o Senado já votou para isso acabar. Né? Mas lá na Câmara dos Deputados está parado. Então, olha o risco que nós temos de ter Davi Alcolumbre presidente. Os bastidores aqui fervilham e a população não está entendendo ainda. E não falta tanto tempo assim, faltam só 6 meses.
em fevereiro, 7 meses, em fevereiro do ano que vem, nós vamos ter eleição para a presidência do Senado. E você sabe quem é o mais cotado para voltar? É ele, Davi Alcolumbre. Que a gente já viu o que aconteceu aqui no governo anterior. Então, a gente não pode ter um retrocesso, no meu modo de entender. A gente não pode ter um retrocesso. Então, a sociedade vai ser o grande trunfo. Ah, mas são os mesmos parlamentares, não vai ter mudança de parlamentar. Não, mas a sociedade pode influenciar de forma moderna, pacífica, respeitosa, para que a gente tenha um desfecho diferente. A preço de hoje, Davi Alcolumbre é próximo presidente do Senado. Posso garantir para vocês, pelo que eu ouço aqui nos bastidores, né? Então, vamos com muito equilíbrio, com muita resiliência, essa palavra é chave. Semana passada, foram vitórias sensacionais que nós tivemos no Brasil em todos os aspectos. Derrubamos o veto da saidinha, o fim da saidinha, dos preços, feriados. Não deixamos que o governo mandasse dinheiro para mudança de sexo no SUS, para abortos, para invasão de fazenda. Conseguimos manter o veto da liberdade do presidente Bolsonaro, né, que eles queriam, estava tudo armado para eles derrubarem o veto, né, e a sociedade se mobilizou e foi a vitória da sociedade. Eu não tenho dúvida, por isso que querem tirar nas redes sociais, foi a sociedade que virou o jogo no final de semana. Né? Os senadores aqui sentiram, os deputados sentiram isso. Senador, e eu acredito que nós vamos ter vitórias boas aí. Eu vou lhe interromper, na realidade, para fazer uma pergunta. Eu sei que o Diogo precisa sair, então eu quero deixar essa pergunta para ele e já voltar para o senhor com a mesma pergunta. Que o senhor acabou de falar que foi a pressão das pessoas, por isso que eles querem tirar as redes sociais. Eu queria saber rapidamente, antes do Diogo se despedir da gente, o que ele acha dessa prioridade da gente ter a liberdade de expressão aí restabelecida no Brasil. Só para... Eu sei que você tem que sair. Prioridade número 1, a internet é informação capilar e descentralizada. É difícil controlar, Daniel, informação descentralizada. Oligopólios se formam com a centralização. Portanto, num mundo em que só haviam poucos veículos de mídia para fazer comunicação, era fácil gerar pressão em cima desses pontos de comunicação e construir a realidade que fosse mais confortável. A esta altura, com o projeto de poder que avança com essa ganância, com essa fome, se nós não tivéssemos a internet, os deputados, esquece o povo, os deputados e senadores não teriam condições de se defender de qualquer ataque que viesse do regime. Eles não teriam. Mesmo aqueles amigos que eu sei que todos os parlamentares, todos os grupos políticos têm na imprensa, não é só a esquerda que tem amigos na imprensa, o centro também tem. Não teria espaço para agir. Se o veto do presidente Bolsonaro tivesse caído, ele fala sobre desinformação em massa. Ora, segundo o ministro Alexandre de Moraes, quando o UOL afirmou que os advogados do presidente Bolsonaro teriam perdido a oportunidade, aquilo foi desinformação. O UOL fala com a massa, seria desinformação em massa. Você percebe que haveria um instrumento legalizado, embora inconstitucional, para se pressionar o oligopólio da informação. Então, esse ponto do veto, ele é mais importante para o processo político, ainda que talvez parte dele nem tenha dado conta disso, do que para o povo. Para perseguir o povo ou para criar o medo, eles já fazem isso com o veto. A gente já tem jornalistas lá do canal Fora do Ar, pessoas investigadas por ameaça, e estranhas por ameaça. Então a gente já tem essas ações independem disso. Essa seria uma formalização que daria ao projeto autoritário capacidade de avançar contra a comunicação institucional. Então se você já não tivesse mais a liberdade de informação na internet, e com os poucos veículos de comunicação pressionados pelo medo do conceito de desinformação do regime, amanhã com uma acusação de um maior esquema de corrupção da história do país, um esquema estruturado de emendas parlamentares que torna o coitadinho do executivo enfraquecido refém, com os presidentes das casas que articulam com os presidentes partidários, extorquindo o executivo pelas aprovações, tem farta publicação no passado sobre isso, com gastos superfaturados na ponta, e de repente lideranças na Câmara, lideranças do Senado, presidentes partidários fossem presos, eles iam abrir a boca aonde? Portanto, a liberdade de expressão ela transcende a liberdade de pensamento do indivíduo, da sociedade, mas ela é base protetiva, inclusive, para aqueles que operam dentro da máquina pública. Vale para o próprio processo político. Eu estou colocando esse aspecto porque o outro mundo se fala, todo mundo aborda. Liberdade de expressão, tá tudo bem, mas é preciso refletir sobre o impacto que isso tem do ponto de vista político e institucional, principalmente quando há um avanço autoritário da ordem que o Brasil tem enfrentado recentemente. Então, é imprescindível, precisa ser mantido. E é chegada a hora, inclusive, de um posicionamento mais claro. Veja, essas disputas de a Câmara fez isso, o Senado fez aquilo, isso não vai nos levar a lugar nenhum. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. O Senado é formado por 81 senadores. A Câmara tem 503 deputados. Ora, se 350 deputados se posicionam veementemente em um sentido, se 50 senadores se posicionam veementemente em um sentido, não tem esse papo de presidente de nada. E nesse caso aí, especificamente da desoneração da folha de pagamento, caberia ao presidente do Congresso Nacional defender as prerrogativas do Legislativo e dizer com todas as letras, vocês não têm poder para fazer isso. Não basta o Legislativo reagir legislando sobre a pauta que o STF propôs. Não legislar é um ato legislativo. E o Congresso Nacional está se apequenando, está abrindo mão dos poderes concedidos a vocês pela Constituição Federal e que dão a senadores e deputados poder de barganha, de negociação política direta e indireta em todos os segmentos do país. Quanto menos o Senado e o Congresso Nacional como um todo, Câmara e Senado, legislam, quanto mais aceitam pacificamente os avanços autoritários contra os seus próprios poderes, perdem a capacidade de reagir a esses abusos. Então, independente de projeto A ou B, PL ou PEC, sei lá o que, caberia ao Rodrigo Pacheco, inclusive com articulação e devido respaldo da maioria de senadores, maioria de deputados, ou com pressão de maioria, se não partisse da própria presidência, fazer valer as prerrogativas do Congresso Nacional e dizer, olha, ministro Zanin, o senhor não tem autonomia para, por critérios administrativos, suspender uma decisão legislativa do Congresso Nacional. Que foi o que aconteceu no caso da desoneração da folha de pagamento. Afinal, vale lembrar, para quem sabe do que a gente está falando, que a desoneração ela foi renovada. Se a desoneração da folha de pagamento fosse inconstitucional, ela não poderia sequer existir antes. Então, não há inconstitucionalidade a ser avaliada aí, o que tornaria, causaria violação das contas públicas, mas que obviamente não podem ser atribuídos à continuidade de um benefício pré-existente. É óbvio que isso está relacionado ao gasto excessivo do governo federal, contra o qual ele tem que dar, se as contas não bateram, que se resolva com a legislação vigente, inclusive o caso de impeachment por descumprimento das contas públicas. Então, há uma medida de critério administrativo para proteger o executivo a partir do judiciário que viola os poderes do legislativo. E neste caso, caberia sim ao legislativo dar a dimensão que este ato tem. É um ato enorme, grave, e caberia ao Congresso Nacional dizer, não, quem legisla aqui somos nós, como vocês. Enfim, me perdoe a extensão, eu quero agradecer de verdade a oportunidade, foi realmente muito enriquecedor estar aqui, senador, parabéns pelo trabalho, o senhor tem sido muito ativo nessas defesas. Entenda que o que eu falo aqui não falo para o senador Girão especificamente, mas falo só como enxergo o que está acontecendo com a política no país, né? Então, não é algo pessoal, muito pelo contrário. Eu me preocupo, inclusive, com o enfraquecimento dos partidos políticos. Foi realmente uma oportunidade muito rica, mas eu realmente preciso ir. Eu já estou com a transmissão aberta, Daniel. Só antes de você sair, Diogo, rapidamente, eu vou ter que sair também. Só antes de você sair, você tem razão. O Senado está pequenado, está no chão. Nós temos falado isso. Né? O momento para ele se voltar a crescer, né, para o equilíbrio entre os poderes, é agora, nos 200 anos, no ano dos 200 anos. O presidente Pacheco está perdendo essa oportunidade. E só tem um remédio, que é amargo, mas que aí é pedagógico, né, para que voltássemos a ter realmente uma harmonia de verdade, né? Um reequilíbrio entre os poderes, que é o impeachment, entendeu? Com esses abusos, essas canetadas. É chegar e dizer, peraí, vamos lá, e realmente você tem razão. E o pior, existe um alinhamento do presidente do Senado com o governo Lula. Claro,
porque não quer, de uma certa forma, contrariar nem o STF, nem o governo Lula. Então, esse é o problema. Mas eu desejo você um grande abraço. Peço licença também a Lili e ao Daniel, né? Vou ter que... Senador, a gente tem... só aproveitar sua fala, antes de eu sair, aproveitar sua fala, é o seguinte, mais amargo do que o impeachment são 1.500 pessoas presas por denúncia coletiva, sem direito a uma defesa, sem passar por todas as instâncias do judiciário. Mais amargo do que o impeachment é a desordem jurídica no país com o CNJ que pressiona todas as instâncias. O senhor falou agora há pouco outra fala. Se tivesse em outras instâncias, será com o xerife, como é o CNJ, em cima do juiz, como seria o comportamento nas outras instâncias? É difícil saber. Mais amargo do que o impeachment é a instabilidade que isto causa, o desinvestimento, a pobreza e a fome que se avizinha no país. Mais amargo do que o impeachment é a força que isto tem dado para um executivo apequenado, que vem apequenando o país diante dos seus parceiros internacionais. Então, eu acho que a gente tem um amargor muito mais grave em todos os segmentos, e todos esses que eu citei, inclusive, sempre foram base da operação da própria política, os interesses econômicos, produtivos, a base dos interesses sociais, com um mecanismo de permanência na política. Quer dizer, toda essa estrutura lógica da operação do Estado brasileiro, mesmo na regra política, diretamente, está de ponta cabeça. E o amargor que isto traz é grave demais. Algumas dessas nuances de amargor, nós vamos amargar na história. Os livros de história vão manter isso vivo e amargo na memória, na boca do brasileiro por muitas e muitas gerações. Eu espero que a luta daqueles que buscam eliminar este problema sirva para, pelo menos no futuro, que esse amargor que vai ficar, como o do Creston, que não pode ser, não há nenhum projeto de lei que vai remover a vida dele. Eu espero que esse amargor que não pode ser revogado, no futuro, nos sirva de lembrança, para que nós não passemos por ele mais nenhuma vez. Senador, mais uma vez, obrigado, Eli, obrigado, Daniel, foi um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer, você abrilhantou aqui a nossa bancada, realmente é sempre uma honra dividir a bancada com você, ter a sua presença. Obrigada, você também convidou a sua audiência maravilhosa, que eles estavam bravos nos comentários, querendo logo o seu boletim de informações aí, de notícias da noite, então eles estão esperando pronta a audiência do Diogo Forjaz, estou entregando o Diogo para vocês, não fiquem bravos comigo. Muito obrigada mais uma vez, Diogo, e Deus te abençoe e nos vemos em breve. Parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe a todos nós, parabéns pela iniciativa, pelas missões e pela conexão de interesses que vocês geraram e que certamente vai ajudar a libertar o país. Ótima noite. Valeu, Diogo. Abraço. Abraço, tudo de bom. Senador, eu sei que o senhor precisa ir também. Eu tenho um tempinho para te fazer uma última perguntinha, e o senhor pode ser breve? Claro. Voltemos agora um pouco ao assunto das missões, né? Dessa discussão aqui que teve, como o senhor já tinha participado de outras também com outros senadores, né? O senhor consegue ver no campo do Brasil, nós também fizemos mais ou menos essa mesma pergunta ao Gayer, né? E o Gayer, do ponto de vista do Congresso, né, falou as mudanças que ele enxerga. O senhor consegue ver, além da oportunidade de fazer a denúncia em si, mas também outras consequências positivas, outras benesses que estão vindo das nossas denúncias, dessa articulação internacional, né? Que nós temos montado, vários brasileiros, não apenas os congressistas, os parlamentares, como também os jornalistas, né? Como o próprio Bertorelli, o pessoal da mídia, os juízes, enfim, tantas pessoas que estão tentando fazer esse trabalho de articulação. O senhor consegue ver resultado? Consigo, sim, a gente já está vendo, né? A gente já está vendo o resultado dessa sinergia de muitos brasileiros que moram no exterior, que estão conectados espiritualmente conosco, preocupados com o Brasil, né? Dos exilados que estão aí também, dos congressistas que têm ido e que irão cada vez mais, eu não tenho a menor dúvida. Eu acredito que isso vai resultar, né? Vai resultar em ações efetivas, né? Aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu estava vendo as entrevistas aí do Paulo Figueiredo nesses últimos dias, né? Participando de grandes entrevistas de repercussão, não apenas nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos. E isso vai jogando a luz, né? Isso vai, quando a gente conversa com um senador diferente americano, com um deputado americano, quero dar uma notícia para vocês, olha só, o resultado dessas nossas idas aí, eu consegui aprovar um requerimento aqui no Senado semana passada para a gente ouvir o deputado Chris Smith, para ele vir ao Senado brasileiro, sair aí dos Estados Unidos e vir ao Senado brasileiro para falar sobre esses abusos que estão acontecendo de direitos humanos aqui no Brasil, né? Então, nós estamos tentando uma agenda com ele, é ano de eleição nos Estados Unidos, mas estamos tentando uma agenda com ele para ele vir ao Brasil. Eu acho que vai ser muito importante, porque ele vai ouvir os brasileiros também, nas ruas, dos outros parlamentares. Que ele falasse também, né, do envolvimento do FBI diretamente nas nossas eleições, porque agora o deputado Jim Jordan fez esse requerimento ao FBI, exigindo aí todos os tipos de documentos, conversas, comunicações com o Lula e com o STF. Uma coisa puxa a outra, né? Ele confirmando a vinda para cá, nós vamos aproveitar esse momento e reunir com outros parlamentares, quem sabe uma outra sessão, ele vai vir para o Senado Federal, para essa específica dos abusos dos direitos humanos, mas ele pode ir para a Câmara dos deputados também no mesmo dia, no dia seguinte, para falar sobre essas questões. E é resiliência, sabe? A gente não pode parar, a gente tem muita gente sofrendo, muitos brasileiros sofrendo com tudo isso, inclusive sendo privados da liberdade, né? Como falou há pouco, né, o nosso colega, nós tivemos um brasileiro morto sob a tutela do Estado, assassinado, porque ele estava lá com o pedido da própria PGR para que ele fosse solto, né? E o STF não liberou. E a gente precisa reparar tudo isso, né? Então, é hora das pessoas de bem se manifestarem, perderem o medo, se manifestarem, para botar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu sempre falo isso, né? As pessoas de bem, e tem pessoas de bem em todos os lugares, em todas as instituições. No STF tem gente do bem. No Palácio do Planalto tem gente do bem. Aqui tem gente do bem. Senador, e é a maioria, Daniel. E é a maioria. O problema é essa falta de liberdade de expressão. Eu bato nessa tecla porque eu acho isso essencial. A falta de liberdade de expressão gera um medo, esse medo gera a espiral do silêncio, e aí as pessoas param de se manifestar, que foi o que aconteceu durante um bom tempo. Tava todo mundo com medo. E agora, de forma, eu não vou dizer tímida, porque a coisa foi substancial, mas a coisa veio crescendo. Domingo agora, dia 9, vai ter uma manifestação na Paulista. Eu sei que outras pessoas também vão se manifestar aí pelo país. Quem não puder se manifestar, né, filme, compartilhe, enfim. Isso. Faz o negócio ganhar corpo, porque depois dessa vem outras. Como o senhor bem disse aí, tem que ter resiliência. A coisa não vai ser resolvida num golpe só. Não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso é uma maratona. E a gente não pode parar. Não pode, nós vamos ganhar, porque sabe quem está no comando? Quem está no comando é Jesus. Deus está no controle de tudo. Então, e a gente sabe dos planos dele para essa nação, né? E olha, essa história do Elon Musk foi o resultado das orações dos brasileiros. E eu digo para você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, continue orando de joelhos. Né? É uma ação importantíssima também. Não elimina a outra, de se manifestar. Mas ela é fundamental, orar pelo Brasil. Porque a guerra que a gente vive aqui, e eu estou falando para vocês aqui do Congresso Nacional, do Senado, terreno do Senado, é uma guerra espiritual. Vocês sabem, para encerrar, porque eu vou ficar articulando hoje à noite, não sei que horas, até que hora. Você sabe o que está na pauta amanhã da CCJ, da comissão mais importante daqui, que é a Comissão de Constituição e Justiça? Você acredita que nesse momento do Brasil, brasileiros se solidarizando com o gaúcho, mobilizando, foi devastado o Estado, o Senado amanhã está colocando como prioridade para a volta dos bingos e dos cassinos. Nossa. Quem é que ganha com isso, meu Deus? São magnatas.
Inclusive esse projeto de lei que a gente vai votar amanhã, é desenhado para conglomerados internacionais. Nossa. Aí você acha que vai trazer emprego para o Brasil? Nós já demonstramos. Não gera emprego, não gera renda, nova receita, vai canibalizar o comércio, não gera turismo. Eu fui mesmo na meca da jogatina, que é aí, lá em Las Vegas, e 4% vão jogar. Entendeu? Então não gera porque o cara vai sair da França, acordar de manhã, não. Agora eu tô com vontade de ir ao Brasil, vou jogar no Brasil se ele tem cassino do lado. E outra coisa, criminalidade aumenta, suicídios, né, atentados contra a própria vida, aí vem junto tráfico de droga, tráfico de arma e a prostituição infanto-juvenil. Então, a porta escancarada para a lavagem de dinheiro e corrupção é essa. Tanto é que a PGR já fez nota a respeito, os auditores fiscais do Brasil, o Sindifisco e a Anfip fizeram nota, a COAF se manifestou a respeito, a Federação Espírita Brasileira, a CNBB, os evangélicos do Brasil estão juntos, mas o lobby é tão poderoso que eles querem votar amanhã. Olha só que loucura que a gente está vivendo. Essa é a prioridade do Senado Federal, é beneficiar magnatas, em detrimento dos aposentados que vão perder até o último centavo, que foi isso que aconteceu na época dos bingos. A Lili é muito jovem, não lembra disso, nem tem como lembrar, porque ela não viveu isso, mas eu ainda peguei um pouco ali, na adolescência, a tragédia que foi na década de 90, os escândalos com os bingos, as pessoas perdendo tudo, que aquilo era arapuca. Perder apartamento, as veinhas lá, jogando calma. Tudo. E eu tenho mostrado isso, tentando acordar os brasileiros de direita e conservadores, mas isso transcende. Isso transcende a questão de ser de direita e esquerda, porque é respeito à vida, à família, à ética, né? Então a gente precisa se mobilizar. Com relação a isso, as pessoas não estão percebendo a jogada, a carta marcada que é isso amanhã. Então eu vou pedir licença porque a gente tem que trabalhar, vai ser voto a voto. Se você puder aí, mesmo de qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou fora do Brasil, mandar uma mensagem pro seu senador, né, e dizer, olha, sou contra isso, colocar o seu posicionamento sobre isso, é muito importante para que a gente possa, pelo menos, evitar essa tragédia social de novo aqui no Brasil.